Brasília, 28 de agosto de 2009. Na quadra 113 Sul, uma das mais nobres da capital, a manhã começava como qualquer outra. Mas dentro de um apartamento elegante, o silêncio escondia uma tragédia que marcaria o país para sempre. 3 pessoas foram encontradas mortas. José Guilherme Vilela, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Sua esposa, Maria Carvalho Vilela. E Francisca Nascimento da Silva, empregada da família. As vítimas receberam 73 facadas. Um crime brutal, sem explicação, sem piedade. Não havia sinais de arrombamento, nenhum registro de câmera, nenhuma testemunha. O mistério começava. E junto com ele, uma investigação que mudaria o destino de várias vidas. A notícia correu o país. O chamado crime da 113 Sul ganhava destaque nas manchetes. E a polícia, pressionada, precisava de respostas. Logo surgiram nomes. O primeiro, Leonardo Campos Alves, porteiro do prédio onde o crime aconteceu. Depois, o sobrinho dele, Paulo Cardoso Santana. E por fim, um jovem de 22 anos, Francisco Marlon Barros Aguiar, trabalhador, sem antecedentes, conhecido apenas de vista por Leonardo. Foi o suficiente. Em poucos meses, a vida de Francisco viraria de cabeça para baixo. A investigação seguiu um caminho tortuoso. Depoimentos foram mudando, versões se contradiziam. E anos mais tarde, documentos e gravações mostrariam que alguns interrogatórios foram conduzidos sob pressão. A delegada responsável, Mabel de Faria, aparece em vídeos dizendo frases como "vai depender do que você disser". Era o tipo de frase que poderia mudar um destino. E mudou. Com base nesses depoimentos, Francisco Marlon foi condenado a 47 anos de prisão. A justiça o chamava de assassino. Mas ele sabia, e a família também sabia, que a verdade era outra. Do lado de fora, os pais, irmãos e amigos de Marlon começaram uma luta solitária. Anos de visitas em presídios, apelos, petições e lágrimas. Enquanto isso, o jovem que entrou na prisão com 22 anos via o tempo escapar atrás das grades. Mas algo o mantinha de pé: a fé. E a esperança de que um dia a voz de um inocente fosse ouvida. O que ninguém imaginava é que, 15 anos depois, essa voz finalmente ganharia força. E o país inteiro voltaria os olhos para o caso que um dia parecia encerrado, mas que, na verdade, estava apenas começando. Ali dentro, o mundo encolheu a 4 paredes frias. Os dias se arrastavam entre orações, recordações e a esperança quase invisível de um novo começo. Durante 15 anos, o tempo parou para Francisco Marlon. De um jovem trabalhador de 22 anos, ele se tornou um homem marcado por uma sentença injusta, preso por um crime que não cometeu, condenado a 47 anos de prisão pelo chamado crime da 113 Sul. Muita gratidão a todos que não desistiram de mim. Graças a Deus, a voz de um inocente foi escutada. Essa seria sua frase anos depois. Mas enquanto isso não vinha, o sofrimento da família era diário. Na pequena casa onde cresceu, o silêncio era pesado. A mãe, sempre com o olhar distante, esperava por uma notícia que nunca chegava. O pai, cansado, tentava manter a fé. Mas foram os irmãos, Vitor e Nayara, que transformaram o sofrimento em missão. Ambos estudaram direito, movidos por um único propósito: provar a inocência do irmão. Foram anos de estudo, recursos e tentativas de reabrir o caso. Enquanto isso, as provas originais permaneciam frágeis, baseadas em confissões contraditórias e investigações mal conduzidas. Vimos que havia inconsistências graves no processo. As provas não sustentavam a condenação. Decidimos agir. Com a ajuda da ONG, o caso voltou à pauta do Superior Tribunal de Justiça. Novas análises, novos documentos e um depoimento que mudaria tudo. Francisco Marlon não tem nada a ver com isso. Ele é inocente. Fui eu e meu tio Leonardo que cometemos o crime. Na cela, Marlon chorava em silêncio. Do lado de fora, a família orava. E pela primeira vez em mais de uma década, havia luz no fim do túnel. O país, que um dia o condenou, agora começava a ouvir sua voz. A voz de um inocente, que finalmente seria escutada pelos juízes do Brasil. Madrugada de quarta-feira. Depois de 15 anos de prisão, Francisco Marlon finalmente volta a respirar o ar da liberdade. O portão do presídio se abre. Ele sai devagar, com o olhar perdido entre o medo e a esperança. Do lado de fora, um carro o espera. Dentro dele,
A família que nunca desistiu. Cara, não tinha essa mesa, tinha uma escada aqui. Não tinha essa estrutura. Mãe, graças a Deus. A mãe o abraça. O pai chora sem conseguir falar. E o filho que saiu de casa como réu, volta agora como símbolo de resistência. A cena, acompanhada pelo programa Fantástico da TV Globo, marcou o Brasil. Foi o desfecho de uma história que parecia impossível de mudar. Naquele momento, não havia espaço para ódio, apenas gratidão. Gratidão pela fé que nunca se perdeu, pelos irmãos que se tornaram advogados e pelas mãos que lutaram por justiça quando ninguém mais acreditava. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu as falhas do processo. Os ministros anularam a condenação de Marlon, afirmando que as provas eram frágeis e as investigações foram mal conduzidas. A mesma decisão também beneficiou Adriana Vilela, filha das vítimas, que havia sido acusada de mandar matar os próprios pais. O tribunal concluiu que nunca houve evidência concreta de um crime encomendado, e sim um roubo que terminou em tragédia. Hoje Francisco tenta reconstruir a vida, reaprender a viver fora das grades, conhecer um mundo que mudou enquanto ele estava preso, celulares, redes sociais, cidades diferentes. Mas há algo que o tempo não conseguiu apagar: a fé. Foram 15 anos de sofrimento, mas também de aprendizado. Deus me mostrou que a verdade sempre aparece e que nenhuma prisão é eterna quando a alma é livre. Francisco Marlon é agora um homem livre, livre da cela e livre do peso de um crime que nunca cometeu. O caso da 113 Sul entra para a história, não apenas como um dos maiores erros judiciais do país, mas também como a prova viva de que a verdade pode demorar. Mas um dia, ela chega.